amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 49 e 50, que dizem: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Bom, meus amados, continuamos aqui estudando o discurso de defesa de Estevão perante o Sinédrio. Estevão, que é uma pessoa marcante na história cristã por ser o primeiro mártir, e por isso todo esse capítulo do livro de Atos, capítulo longo, é dedicado a essa figura tão importante, né? O primeiro mártir cristão. E ele vem narrando toda a história judaica, e agora ele entra no ponto mais específico da denúncia que estavam fazendo contra ele, de que ele havia blasfemado contra o templo. Que essa acusação por si só já é um absurdo, né? Porque blasfêmia é algo feito contra a divindade, contra Deus. Agora, o templo não é Deus. Isso soa muito estranho, uma blasfêmia contra um objeto e não contra Deus. Praticamente uma contradição, né? Blasfêmia é uma palavra voltada para o Criador e não para algo criado. E aqui Estevão, argumentando, ele citou no verso anterior, o que Salomão havia dito a respeito do próprio templo, né? Como é que Deus vai morar em uma casa, ainda mais uma casa feita por um ser humano. E agora ele cita aqui o profeta Isaías. Cita quase literalmente Isaías 66, os dois primeiros versos que eu leio para vocês. Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei: para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então veja só, queridos, como esse verso é espetacular. As pessoas acham que Deus valoriza, que Deus fica admirado com grandes construções feitas para Ele. Olha, vamos construir um grande templo, vamos edificar aqui um lugar especial, um lugar consagrado, etc. Tudo isso tem a sua utilidade, tem o seu valor, como eu tenho repetidamente falado. As pessoas são muito bipolares, né? Quando faz qualquer coisa, ou é uma idolatria ao templo, ou é uma pessoa que abomina o templo. Não, o caminho do evangelho é um caminho sensato, é o caminho do bom senso e do meio termo, que não idolatra algo criado e nem se desfaz, nem trata mal algo que pode ser útil. Mas a gente tem que colocar a prioridade naquilo que é prioritário. E o que é prioritário? Que Deus está dizendo. As pessoas acham que exaltam Deus ignorando Deus. Como é que você vai... Não, mas é porque eu valorizo imensamente o templo. Sim, se você faz não de uma forma que Deus está dizendo, você o está ignorando. E o que Deus está dizendo nesses versos aqui para nós, Isaías 66? Que o que Deus mais valoriza não é a casa, um templo físico. O que ele mais valoriza é uma casa, um templo no coração humano. Por isso ele fala, mas eis para o que eu olharei. Porque todo mundo acha que Deus está olhando para o templo. Não, Deus está com o olhar aqui voltado para o templo, para o que ocorre aqui, para as orações que ocorrem aqui, para o louvor que ocorre aqui. Mas Deus diz, vamos deixar Deus falar o que Ele quer falar? Vamos deixar Deus dizer, não vamos pessoa X ou a pessoa Y, ou eu colocar palavras na boca de Deus. Não, sabe como é que Deus pensa? Deus pensa assim. Aí as pessoas nessa arrogância absurda, uma arrogância quase onipotente, para se colocar no lugar de Deus, para dizer o que Deus pensa, o que Deus quer. Não, vamos deixar Deus dizer. Olha o que Deus diz. É para isso aqui que eu olharei. Primeiro ele fala sobre o templo, falando, olha, que casa é essa? É isso que vocês acham que eu quero? E ele diz, é para isso que eu olharei. Dois pontos.
para o humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Então é isso que Deus quer, queridos. Deus quer pessoas. Colocar tijolo em cima de tijolo, Deus pode fazer no estalar de dedos. Agora, uma pessoa quebrantada, uma pessoa transformada, uma pessoa que se derrete na presença de Deus, isso é o ser humano que faz. Porque Deus não vai romper, não vai invadir, não vai obrigar a pessoa a fazer isso. Isso é algo da espontaneidade da pessoa, do amor livre da pessoa. Deus olha, o que Deus mais quer ver é a pessoa humilde e quebrantada de espírito, que segue a palavra dele, que tem amor pela palavra dele, que busca a palavra dele. Mas não é exatamente isso que Jesus disse, queridos. Enquanto a mulher perguntava, Jesus, nós devemos adorar nesse santo monte, né? Porque também existe essa outra idolatria presente no meio evangélico. Não, vamos orar no monte, porque no monte a oração tem mais poder. Então a mulher perguntava, olha Jesus, onde que nós temos que a verdadeira adoração? É no monte sagrado ou é no templo sagrado? E aí Jesus fala qual dos dois? A resposta certa é o monte ou o templo? Nenhum dos dois. Jesus fala, eis que chegou a hora, e já é, que o Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Falou e mencionou templo? Não. Mencionou monte? Não. O Pai busca, mesma frase de Isaías, para quem eu olharei? Para quem eu estou buscando? O Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, a verdadeira adoração ocorre dentro do coração humano. Esse coração humano pode estar, sim, em cima de um monte, por isso que algumas pessoas que já foram no monte podem ter tido orações respondidas, experiências com Deus, mas é porque o coração estava quebrantado. Ou mesma coisa no templo, a pessoa teve orações respondidas, houve milagres, ou teve muito, sentiu a presença de Deus. Por quê? Porque adorou em espírito e em verdade. Mas isso pode ocorrer no monte, pode ocorrer no templo, pode ocorrer em qualquer lugar. Na sua casa, como Jesus diz, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A vida cristã verdadeira parte do interior, parte do coração, parte da sinceridade, parte de um coração fervoroso. Não é aquela pessoa naquela malemolência, vamos lá buscar Deus, vamos lá ouvir a palavra lá no templo, vamos naquela reunião de oração no monte, vamos buscar. Isso Deus não quer. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pessoa humilde e contrito do espírito, que treme diante da sua palavra. É uma pessoa que anseia por ouvir a palavra de Deus. Ela não vai obrigada, não vai porque, depois que vão dizer, né, se eu não for. Ela vai porque ama. Mesmo se não for ninguém, mesmo se ninguém estiver vendo, ela ama estar diante de Deus. Ela vai para estar com Deus, com Ele. Vai ou fica, né? Porque dentro de casa ela pode ouvir hoje pelos diversos meios de comunicação. Então é isso que Deus quer, é isso que Deus valoriza. Esse é o verdadeiro templo de Deus, como o Novo Testamento repete, repete, repete. Não sabeis vós que vós sois templo do Espírito e que Deus habita em vós? O apóstolo Paulo faz essa pergunta assim, chocado das pessoas não saberem. Vocês não sabem isso? Não sabeis vós? E essa mesma pergunta o apóstolo Paulo faz para nós hoje. Não sabeis vós? E parece que continua se repetindo. 2000 anos depois, as pessoas não sabem que o templo onde Deus quer habitar somos nós. Não é o que Jesus diz? Quando falarem do reino de Deus, não pensem que aqui ou acolá o reino de Deus é dentro em vós. Dentro em vós. O reino de Deus já pode ser manifestado em nós. Então você é uma partícula do reino de Deus. Você tem que ser uma manifestação do reino de Deus.
o templo tal é uma manifestação. Não, a manifestação do reino de Deus é você. E as pessoas deslocam para um CEP, a manifestação de Deus, e aí vão para casa quase que dissociadas de Deus, sem uma vida em Deus. E as estatísticas estão mostrando que boa parte dos cristãos são ateus práticos. O que é um ateu prático? É uma pessoa que, na prática, no dia a dia, vive exatamente como um ateu. Não tem diferença nenhuma, igualzinho. As estatísticas em todas as questões morais e éticas, esses cristãos atuais, o mesmo comportamento de um ateu. Se corrompe, faz coisas erradas, coisas escondidas, as mais diversas. Por quê? Porque ele não se sabe um templo para Deus. Ele não é um templo para Deus. Meu irmão, seja um templo para Deus. Seja um adorador que adora em espírito e em verdade. Seja uma pessoa humilde e contrita de espírito que treme diante da palavra dele. Esse é um cristão, esse é um discípulo. O resto é o resto, meu irmão. Seja você luz do mundo e sal da terra. Seja você um templo para Deus. Viva com essa realidade. Seja assim. Você tem que viver isso no seu dia a dia. Seja um testemunho vivo da graça de Deus. Um lugar onde a glória de Deus se manifesta cotidianamente, o tempo inteiro. Então, quando você abre a sua boca tem que falar como se um templo de Deus estivesse falando. Quando você age, é como se um templo de Deus estivesse agindo. Então, corrija as tuas palavras, corrija as tuas ações com essa visão em mente. Você é um templo do Espírito Santo. Seja assim, viva assim, e aí o mundo é transformado. Enquanto a gente olhar para tijolos amontoados, dizendo que ali é a manifestação da presença de Deus, todos os cristãos saem para fora e aí se tornam ateus práticos. E aí não há manifestação de Deus, onde realmente importa, que é em todo lugar. Então seja um templo de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.